Olá! Sou Frederico Gomes analisando e comentando notícias e assuntos pertinentes às pessoas com deficiências no Brasil e no mundo. Uma das invenções inovadoras dos últimos tempos são o transporte de aplicativos que ajuda as pessoas a se locomover, mas para alguns deficientes, está causando transtornos e constrangimentos. Vamos entender o que está acontecendo numa reportagem no site Diário PCD. A recente decisão do juiz Elias Charbil Abdul Obeid, da 206ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, que condenou um aplicativo de transporte de passageiros a pagar 10 mil por danos morais a um cadeirante serve como alerta para a campanha de conscientização realizada pela ANAPCD, a Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. O último fato que revela o preconceito e capacitismo por um motorista de aplicativo acabou chegando ao Poder Judiciário Mineiro, e a sentença foi proferida após o autor relatar que sofreu discriminação ao tentar utilizar os serviços do aplicativo de transporte. O passageiro, que é paraplégico e utiliza cadeira de rodas, alegou no processo que depende de transporte por aplicativo porque enfrenta dificuldades para usar o transporte público. Conforme relato, em setembro de 2022, ele solicitou um carro pelo aplicativo da empresa Ré, mas ao chegar no local de embarque e perceber que se tratava de um passageiro cadeirante, o motorista cancelou a corrida e se evadiu. O autor disse que ficou em situação de constrangimento e dificuldade. Ele alegou que sua cadeira de rodas é dobrável e cabe em qualquer veículo, o que torna a recusa ainda mais injustificável. O passageiro afirmou que a recusa do motorista foi discriminatória e violou sua integridade moral. Ele relatou o incidente ao motorista, que o atendeu em seguida à recusa e também à empresa, mas recebeu apenas uma resposta padrão, sem ações efetivas para reparar o dano moral sofrido. Para Abrão Dib, presidente da ANAPCD, sempre recebemos informações de pessoas com deficiência, idosos, obesos e mulheres com crianças em carrinhos que enfrentam problemas com motoristas de aplicativos e do transporte público. Os profissionais recusam atender essas pessoas, principalmente quando se tem que colocar cadeiras de rodas e de bebê no porta-malas. Recusam até mesmo quem acabou de fazer compras no supermercado e precisam transportar as sacolas. Os motoristas simplesmente cancelam os atendimentos e se evadem do local. Isso causa desconforto, humilhação e transtornos. De acordo com o presidente da associação, as pessoas vítimas desses atos de preconceito devem tomar as providências legais contra a empresa responsável pelo profissional. O transporte por aplicativo é uma relação de consumo. O Judiciário tem acolhido demandas nesse sentido, pois além das legislações específicas de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, como a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, o cidadão tem os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Toda vez que um serviço ataque a dignidade humana da pessoa com deficiência, deve-se buscar indenização por danos morais. O preconceito também pode ser debatido na esfera penal se for caracterizado um crime de discriminação. Se parar para pensar, esse pensamento de certos motoristas não faz sentido. Decidiu ser motorista de aplicativo e pegar o público em geral, carrinho de bebê, compras e cadeira de rodas faz parte deste trabalho. Esse cidadão ter que explicar que a cadeira é dobrável é desnecessário, porque não tem, quando você contrata esses aplicativos, nenhuma cláusula que você tem relatar que é cadeirante, que carrega compras de supermercado ou está com crianças que usa carrinho. E chega a ser revoltante uma reportagem dessas, pois se trata de uma pessoa que precisa e tem dificuldade. Mas em 2022 este tema foi parar no Senado Federal e existe já uma PL discutindo o assunto. A Comissão de Direitos Humanos, CDH, aprovou dia 30 de junho de 2023, um projeto de lei que trata da reserva de veículos acessíveis a pessoas com deficiência, PCD, por empresas de transporte por aplicativo, como Uber ou 99 Táxi. Do senador Rogério Carvalho, PTS, e relatado pelo senador Flávio Arnes, PSB-PR, o projeto, PL 2226-2022, agora será enviado para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, e, depois, da Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, CTFC.
A matéria faz alterações no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 2015, para determinar que as empresas que realizam, por meio de plataforma eletrônica, intermediação entre motoristas e passageiros oferecendo prestação de serviços de transporte urbano deverão garantir que ao menos 5% dos veículos cadastrados sejam acessíveis a pessoas com deficiência. Pelo projeto, as empresas deverão disponibilizar opção que permita visualizar a quantidade de motoristas parceiros com veículos acessíveis em áreas próximas dos clientes. Também deverão fornecer o recurso de audiodescrição, de maneira a facilitar a comunicação com pessoas com deficiência visual, e fazer treinamento específico dos motoristas para atendimento de PCD. Rogério argumenta que o Brasil possui hoje mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Ele lembra que o Estatuto da Pessoa com Deficiência já prevê que frotas de empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis a PCDs. No entanto, aponta o autor, a lei é omissa em relação aos carros que prestam serviço por aplicativo, sendo recorrentes os relatos, por parte de PCDs, de cancelamento de viagens. De acordo com o senador, a intenção do projeto é estender a reserva de veículos acessíveis a PCDs às empresas prestadoras de serviços eletrônicos na área de transporte, de modo que milhões de brasileiros sejam mais bem assistidos por esses prestadores de serviços. Flávio Arnes apresentou parecer favorável à matéria. Flávio Arnes apresentou com apenas uma 87 emenda de redação, para eliminar o termo motoristas parceiros. De acordo com o relator, esse termo é habitualmente usado pelas empresas de transporte de aplicativo como eufemismo para evidenciar não haver vínculo empregatício entre elas e os motoristas. Em seu relatório, Arnes registrou que é plenamente justificada a apresentação de projeto de lei que intencione assegurar a reserva de veículos acessíveis à pessoa com deficiência também quando da solicitação do serviço por plataforma eletrônica. Um ponto positivo, neste PL que encontrei, foi para o deficiente visual ter esse recurso de autodescrição. Mas a reserva de carros adaptados de 5 ou 10% me preocupa. Pesquisando a lei dos táxis adaptados que entrou em vigor em 2016, em 2020 o blog da Kavenagui fez um levantamento de táxi adaptado no Brasil. No papel, a frota de táxi adaptado era de 13 mil e a realidade contava-se 700 carros adaptados. Hoje a frota normal de táxi é de 600 mil, mas não há um levantamento de táxi adaptados. E estamos tendo problemas com a tarifa desses táxis. No Estatuto da Pessoa com Deficiência, capítulo 10, artigo 51, proíbem essas empresas a cobrar tarifas diferenciadas ou de cobrarem valores adicionais pelo serviço, mas na prática, não estão sendo respeitados. Nossa produção fez uma simulação com 3 desses transportes em pauta: o táxi normal, o Uber e o táxi adaptado. O trajeto de 47 km por hora, de Contagem até o aeroporto de Confins, Minas Gerais. No Uber essa viagem ficou em R$ 120. No táxi normal ficou R$ 187. No táxi adaptado R$ 220. A diferença do táxi normal para o táxi adaptado foi de R$ 33. Como vimos, essa taxa extra de R$ 33 é ilegal, mas não tem fiscalização. Como o governo quer regularizar os aplicativos, se estamos enfrentando vários problemas com esses táxis? Ano passado teve alguns relatos com essa tarifa, na Rádio Bandeirantes em São Paulo. Uma ouvinte conta a dificuldade de pegar esses táxis. Os táxis estão cobrando mais caro para quem tem deficiência? É isso, Mayra de Jaimo? Bom dia. É isso mesmo, Felipe. Bom dia para você, para a Ana, para todos os ouvintes. São empresas especializadas no serviço de táxi acessível na cidade de São Paulo que estão cobrando 5 vezes mais do que o permitido para transportar cadeirantes. Pela Lei Brasileira de Inclusão, é proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. A Solange Thiago, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, é cadeirante e contou que tem que ir para a fisioterapia 3 vezes por semana e está tendo gastos enormes com o transporte. Disse também que alguns amigos dela até evitam sair para ter lazer, para se divertir, por causa do preço do transporte que é cobrado de pessoas com deficiência. Uma corrida para cadeirante fica no mínimo R$ 150. Aí você pede a volta, você vai pagar
300 ou, dependendo do lugar, R$ 400 para ir e voltar com um táxi. E ninguém faz nada. Eu já reclamei, mas ninguém dá ouvidos. Estou reclamando também, não só por mim. A gente tem um grupo, né, de cadeirantes que acaba, às vezes, não deixando de sair, deixando de se divertir, porque é um preço muito absurdo. E só para a gente explicar para o ouvinte, o táxi acessível é um carro adaptado, que tem um espaço maior dentro para que a pessoa possa entrar sem precisar sair da cadeira de rodas. E várias empresas consultadas pela reportagem, de fato, estão exigindo pagamentos muito altos por esse tipo de transporte. Para apuração, a gente considerou um trajeto entre duas avenidas importantes da cidade, a Pacaembu e a Paulista. Então, um percurso de cerca de 4,5 km, dá mais ou menos 15 minutos de carro. Pela tarifa padrão de táxi, atualizada pela Prefeitura no ano passado, tabelada, o percurso custaria menos de R$ 25. E aí a gente consultou várias empresas especializadas em táxi acessível e todas cobraram mais de R$ 100. Uma delas chegou a cobrar R$ 120 por esse mesmo percurso. Ao ser questionada, a empresa disse que cobra esses valores porque não é táxi, mas sim transporte acessível. No entanto, a companhia usa o termo táxi no site oficial e tem carros com placas vermelhas. A gente confirmou com a prefeitura e para esse tipo de transporte com placa vermelha, só táxi mesmo. E uma outra empresa do mesmo ramo informou por telefone que a tarifa mínima cobrada pelo serviço é de R$ 100. A gente tem um trechinho dessa ligação. Olha, para levar e esperar 1 hora e voltar, fica R$ 150. E só para levar sem esperar? Olha, só para levar a gente nem faz, porque é o seguinte, eu ficaria uma tarifa mínima de R$ 100, acho que nem compensa, viu? O valor, por exemplo, para pegar onde a senhora está em Perdidos, levar na Paulista, aguardar 1 hora e voltar, tá praticamente R$ 75 a ida e R$ 75 a volta, colocando hora de espera. A hora de espera é R$ 50. A gente já coloca com a ida e volta. Só a ida a gente nem pega, porque vamos supor, se a senhora pedir a volta, eu não vou ter carro disponível para fazer. Eu tenho poucos carros aqui na empresa, né? Aqui eu não tenho nem 20 carros. E essas empresas são especializadas no serviço de táxi acessível. Mas a gente também entrou em contato com grandes empresas de táxi geral e muitas não possuem nenhum carro adaptado para cadeirantes, o que contraria a lei que prevê um mínimo de 10% de veículos acessíveis em cada companhia. A gente tem um trechinho também de uma conversa com uma dessas empresas que é bem grande, bem famosa em São Paulo. Você tem táxi acessível? Acessível para cadeirante, né? A gente tem um veículo maior para transportar a cadeira de roda. Você diz, então só teria um com porta-mala maior, é isso, para botar a cadeira? Porta-malas maior para colocar a cadeira de roda dobrável. Nossa, mas a empresa não tem nenhum veículo de acessível? Não, senhora. E também só para a gente esclarecer para o ouvinte, a Solange, né, nosso ouvinte, explicou que a cadeira dela, por exemplo, é motorizada, então não dobra muito e é difícil caber no porta-mala, fora que ela não consegue se colocar sozinha no carro. Então, se o táxi não é adaptado, que ela consegue já entrar diretamente com a cadeira, ela depende de alguém, um motorista ou algum outro desconhecido, ter que carregar ela para o banco, o que é desagradável, por isso que ela acaba aceitando pagar mais caro pelos táxis acessíveis. Por causa da reportagem, o Departamento de Transportes Públicos da Prefeitura de São Paulo instaurou um processo administrativo público para apuração dessa denúncia e disseram que o taxista que for flagrado cobrando preços distintos da tabela tarifária está sujeito a uma multa de R$ 206 e retenção do veículo. Anne Felipe. Quer dizer, uma lei para ajudar uma parcela da população que precisa desse serviço acaba sendo prejudicial a essas pessoas. Fica a dúvida, o governo ajuda ou atrapalha essa prestação de serviço? E esse projeto de lei dos aplicativos vão ter carros acessíveis suficientes? Uma coisa é papel, outra coisa é a realidade que está bem diferente do proposto. Encontramos aplicativos com finalidade de ajudar PCDS, a Uber Assist e Uber Assist, mas fora do país. O que é o Uber Assist? O Uber Assist é um novo serviço que contribui para uma maior autonomia das pessoas com mobilidade reduzida, que não precisam de veículos adaptados, sem qualquer diferença de preço comparativamente ao Uber X.
O Uber Assist foi criado a pensar em pessoas com qualquer tipo de deficiência motora, sensorial ou intelectual, bem como idosos e grávidas, que optem por ser atendidos por motoristas qualificados e que não precisem de veículos adaptados. No entanto, o Uber Assist está também disponível para qualquer outro utilizador que sinta a necessidade de ajuda extra para viajar. Qualquer um dos carros para Uber pode rodar na categoria, disponível em países como os Estados Unidos e Portugal. É importante só garantir que uma cadeira de rodas dobráveis caiba no porta-malas ou no banco de trás. Uber Access. Conheça a modalidade com carros adaptados para pessoas com deficiência. A categoria não está disponível no Brasil, mas já existe em um país da América do Sul. No exterior, pessoas com mobilidade reduzida podem pedir carros de aplicativo adaptados. O Uber Access oferece esse serviço, seja por meio de veículos que permitem a entrada de cadeirantes sem sair da cadeira de rodas ou de motoristas que prestam auxílio no embarque. Apesar de estar disponível desde 2016 no Chile, além do Chile, a categoria está disponível na Índia, em Bangalore, no Zewa, em Boston, Chicago, Los Angeles, Nova York, Filadélfia e São Francisco, no Canadá, em Toronto e no Reino Unido, em Londres. Somos invisíveis aqui no Brasil. As empresas não devem se mexer para disponibilizar o serviço no Brasil até existir a obrigatoriedade do governo, afirma Silvana Cambiaghi, arquiteta, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade de São Paulo, CPA, da Prefeitura de São Paulo e cadeirante. Fica a pergunta: se existe esse serviço, por que tanta burocracia? A experiência com os táxis mostra que intervir em uma prestação de serviços, com exigências e obrigatoriedade, não dá certo. O governo tem que regularizar, mas intrometer nas regras desses aplicativos será mais uma vez criar obstáculos para esses cidadãos. E você? Já precisou desse serviço? Pagou o justo? Conta como foi nos comentários. Acabamos mais um Jornal PCD. Esperamos a sua curtida e seu comentário.